CAS, Tá. tinha uma credencial por isso, mas a única coisa que eu tenho é credencial. Todas as despesas São por sua conta. são por minha conta. Se eu lhe hotel, disser passagem. que a esposa do presidente Nussmann foi credenciada pelo COB, e não como jornalista que ela é, lhe causa alguma surpresa, não? O dirigente do Comitê Olímpico Internacional tem direito a uma credencial que é para a mulher. Eu acho que, nesse caso, ela optou e eu acho que aí está dentro das regras. O problema não é só não, isso é o de a mulher. Menos, evidentemente. Se o problema do esporte brasileiro fosse esse, eu acho claro, que aí evidentemente. ela está dentro das regras. Está porque dentro da regra, então. todo membro do Comitê Olímpico Internacional tem direito a levar a mulher ou o acompanhante que quiser. Eu acho que aí está dentro das regras. A gente já volta. Eu converso com o Dr. Alberto Burray Neto. Uma questão que chama a minha atenção, e de novo a gente viu, né, posta aí, e está aí em discussão, é ver, por exemplo, que volta para o Brasil um medalhista de ouro, como o César Cielo Filho, e faz questão de dizer: não me confundam com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, porque eles não têm nada a ver com isso. Aliás, ao contrário, fizeram o que puderam para me prejudicar. Aí você podia falar, bom, é um caso, então. Aí eu me lembro da história recente, né? Do Aurélio Miguel com a Confederação Brasileira de Judô, ao Guga, que o Comitê Olímpico Brasileiro queria que jogasse com a camisa do patrocinador do COB e não daquele que o sustentou quando ele não era ninguém, e brigado com a Confederação Brasileira de Tênis. Enfim, nossos atletas de ponta, os que voltaram mais vitoriosos, em regra, se você perguntar, tem uma posição crítica em relação à sua respectiva confederação. Por que se dá dessa maneira? Porque é verdade. Agora, o problema é o seguinte, os atletas, eu até me surpreendi que eles começaram a falar. Eu também, porque eles normalmente não falam com medo de retaliação. Agora, o que o Brasil apresentou, eu acho que o esporte brasileiro tem um marco, antes e depois da Lei Piva. Antes, para se levar uma delegação à Olimpíada, era no peito e na raça. Você tinha que assinar aval próprio, pessoal, empenhando tua casa, e quando voltava tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o governo pagar aquilo, a preparação era diferente. Depois da Lei Piva, eu acho que a coisa mudou. E eu queria dizer o seguinte, o Brasil não apresentou nada de novo. Os esportes que ganharam medalha são aqueles que não dependem do dinheiro público e que têm tradição. Todos são heróis que ganharam. Ganhar uma medalha olímpica é uma das coisas mais difíceis que há no mundo. São só 3 e um monte de gente capacitada para isso. Agora, vamos lá. A vela ganha a medalha desde a década de 60. É um esporte que independe e as duas velejadoras disseram que realmente não precisaram do apoio do governo, se é que houve, para a vela. O César Cielo deu a entrevista, está hoje, no jornal, estava ontem na UOL. O judô ganha medalha desde 72. E por aí vai. Talvez a surpresa boa tenha sido o taekwondo, que ganhou uma medalha, mas pergunta ao pessoal do taekwondo como é que eles vivem. E outra surpresa foi a Malrin, mas o Brasil tem uma tradição em saltos. Então o Brasil vive hoje não num planejamento esportivo de base, que nós podemos dizer, olha, nós construímos uma geração que está chegando. São de valores esporádicos, pessoas espetaculares que surgem e aí a gente trabalha aquela pessoa. O que também não está errado, surgiu um talento, vamos trabalhar. Mas o Brasil vai passar a ser uma potência olímpica, que eu acho esse chavão também uma bobagem. Também acho. Transformar o Brasil em potência olímpica. Quando a gente começar a trabalhar na base,
Vamos criar quantidade para tirar a qualidade daí. Vamos começar a pegar grande parte desse dinheiro aqui e investir em escolas. Hoje o que há no Brasil é uma grande propaganda contra a ginástica. Você mesmo escreveu que há 12% de escolas públicas com quadras. Isso é um absurdo. E quadras, veja lá que quadras, talvez seja um pedaço de cimento onde o professor mal remunerado faz jogar uma bola, um futebol, um handebol. Então a criança cresce pensando que esporte é aquilo. E fala, não, não quero, porque é horrível. As aulas de educação física são péssimas pelas condições que oferecem. Então eu pegaria esses 85 milhões e falaria assim, vamos construir quadras de esporte em todas as escolas públicas. E começar a criar uma política efetiva de base do esporte, tratar o esporte como ele deve ser, como educação, como saúde. Mas vamos ver se daqui 20 anos a gente não vai estar muito melhor numa Olimpíada. Agora, tem que pensar daqui a 20 anos. Não dá para ficar agora vivendo de valores extraordinários. Nesse particular, Alberto, uma justificativa que é até ponderável, que o presidente Nussmann usa é o seguinte, olha, isso aí não é tarefa minha, isso é tarefa do governo. O COB tem que tratar das competições das quais o COB se faz representar. Eu concordo em tese. Eu acho o seguinte, enquanto não havia lei Piva, tudo bem. O comitê não tinha como fazer outra coisa. Agora, a partir do momento que o comitê recebe 84, na realidade recebeu 1 bilhão e 200 milhões, se nós considerarmos tudo. Veja que hoje o Comitê Olímpico vive de dinheiro público. Então, é de interesse público. Eu acho que ele perde até a capacidade de autorregulamentação do artigo 217 da Constituição, que diz que as entidades do esporte privada têm o poder de se autorregulamentarem. E aí, então, você pode botar que só pode se candidatar quem tiver lá 2 mandatos, aquela coisa. Eu acho que não. Como vive de dinheiro público, ele perde isso. E acho que, por exemplo, se alguém quisesse ser candidato, poderia discutir em juízo a validade daquela cláusula e ser, porque é o nosso dinheiro que está lá. Então, quando ele recebe esse dinheiro público, eu acho que há a obrigação de destinar, até porque cabe ao comitê, pela lei, destinar para o desporto escolar e para o desporto universitário. E nós temos que criar o nosso modelo de esporte. Eu acho que é chegada a hora de criar um marco regulatório no esporte. Talvez o que eu tenho em mente seja uma elucubração, mas por que não criar uma agência? Isso aí é uma coisa que já esteve na ordem do dia. Olha, Alberto, eu não sou capaz de me lembrar exatamente, mas acho que assim que eu voltei para a Folha de São Paulo, faz 3 anos, eu escrevi uma coluna, era por uma agência nacional de esportes. Agora, ao mesmo tempo, as agências andam meio desmoralizadas, não andam? Quer dizer, porque viraram instrumentos de governo e não deviam ser. A agência, ou você tem uma agência que funciona autônoma, né? Com mandatos, não se faça barganha política, mas você vê, o ministro do esporte hoje é diretor de agência. Pois é. Então, agora, o Senado referenda isso. Pois é. Então, nós precisamos Doutor Alberto, e o parecer final do TCU sobre o PAN que até agora não saiu? Eu vou mais longe. Não, as contas de Brasília 2000 ainda não fecharam. 2004 ainda e por aí vai. Mas fica por isso mesmo, né? Como, aliás, muita coisa nesse Brasil fica por isso mesmo. As coisas acabam, vem outro escândalo em seguida, e aquele escândalo fica abafado, e de repente pega um deputado no grampo, ainda que ilegal, falando de alguma coisa, e as coisas vão e ficam por isso mesmo. Esse tipo de coisa vai contar no voto do Comitê Olímpico Internacional, sem dúvida, as contas do Pan-Americano não terem fechado. Aí é que está, quer dizer, pela sua vivência com esse pessoal, esse nível de informação chega no exterior? Quer dizer, não, eles sabem qual é a situação esportiva do país, a situação política? Não tenha dúvida que chega, porque os outros vão, cada um tem a sua equipe trata de fazer a contra-propaganda. Peraí, vocês vão dar... E a outra coisa também, eu acho que é um pouco de ingenuidade. Eu sei muito bem como funciona isso.
um pouco de ingenuidade, embora boa vontade, do